Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou Pamela Welter, host oficial por aqui, e a minha missão é anfitriar, conduzir histórias para que você que está aí ao redor do mundo, você tenha uma nova ideia, uma nova forma de pensar através, por meio da história de uma mulher. Hoje eu estou feliz, muito feliz, porque é um dia de gravações que eu vou receber as emissárias, que são as mulheres que, junto comigo, construíram o Mulheres UOL. Tô recebendo Érica Martins, bem-vinda. Obrigada. Ela que é mentora, que conduz a construção de negócios baseados na sabedoria bíblica e também é estrategista de marketing. O nome do nosso episódio tem a ver com o que a Érica hoje trabalha, que é como incluir a sabedoria bíblica nos negócios. Então, já para a gente começar no nosso episódio, você vai se apresentando, Érica, e soltando esse Sim, nervosismo. pode deixar, Solta! vamos soltar, libera. Deixa eu te perguntar o porquê que você viu a necessidade de incluir a sabedoria, os princípios da Bíblia, nos negócios. Como isso começou? Então, uma vez eu buscando essa transição de carreira, buscando o autoconhecimento, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar a Bíblia e eu estava num propósito mesmo de fazer uma leitura em um ano e toda vez que eu ia lendo, vinham insights. Então, sempre trabalhei na área de gestão de negócios em grandes empresas, com liderança, com RH, marketing. Então, eu sempre via alguns distanciamento, algumas necessidades, uns gaps, vamos, pronto, uns gaps que a gente tinha a ideia, queria trabalhar aquilo, mas na prática era totalmente diferente. Então, quando eu fui lendo, me aprofundando na Bíblia, eu fui vendo, gente, está aqui a resposta, né? Então, se a gente parar para ver, tudo que está na Bíblia é base para hoje o que a gente tem. E uma vez vendo um podcast de uma pessoa e cristã, trabalha com coach, pastor também, e ele estava falando que ele é coach de muitos bilionários, de muitas pessoas que não são cristãs, que não acreditam em Deus, mas usam os princípios bíblicos para terem sucesso nos seus negócios. Aí aquilo ali despertou algo na minha mente. Eu falei, nossa, e eu comecei a ver a Bíblia com outro olhar. Então, desde Gênesis a Apocalipse, a gente tem ali vários insights para a área de direito, para gestão de negócios, processos, arquitetura, gestão de pessoas, liderança. Então, assim, é muito rico. Uhum. E então, hoje, independente de você acreditar em Deus ou não, esse fundamento que está ali, eu consigo trazer para o teu negócio, exemplificando, mostrando aonde você pode trabalhar, onde você pode melhorar para, sim, dar um up no seu negócio. Tem algum exemplo, assim, que tu consegue trazer de algum princípio que foi aplicado, algum caso real, alguma coisa que tu consegue lembrar agora? Na verdade, quando eu trabalho com algumas pessoas, eu trabalho com mentorias e transição de carreira, até porque passei por isso, de transição de carreira, de negócios, de empresas, grandes empresas, pandemia, e então eu comecei esse estudo, comecei a aplicar em mim, a entender sobre diligência, disciplina. Então, assim, essa sabedoria que Salomão, né, que foi o homem mais rico da história, o mais sábio da história, ele sempre falava sobre diligência, sabedoria, disciplina, da importância de você aplicar determinados valores. E eu comecei a trazer isso para a minha vida e para as mentoradas. Então, eu comecei a ver a mudança de pessoas, e era interessante porque vinha com transformação de vida. Pessoas que vinham com depressão, vinham com situações que não é a minha área de tratamento, porém eu conseguia trazer ali um direcionamento para que elas até fossem buscar ajuda, mas também reestruturar a visão delas de negócio. Então, de pessoas, eu mentorei uma menina assim maravilhosa, ela é pós-doutorada em antrozoologia, inteligentíssima, maravilhosa. E quando a gente foi conversar, e aí tinha um feeling em relação a ela com negócios. E eu falei, gente, essa menina tem perfil empreendedor, a gente foi conversando e fazendo a mentoria, ela queria entrar para o digital, então, como eu trabalho com marketing, eu ajudo pessoas a trazerem estratégias, como você estruturar o seu negócio, como trabalhar no digital. Então, a gente estava com essa proposta inicial, mas de repente ela deu uma guinada na vida que uma amiga dela, que mora fora do país, ela é atriz e ela também estava querendo uma mudança. Ela olhou para a amiga dela e falou: "Nossa, o que aconteceu contigo?" Aí me indicou.
E ela que era atriz, de repente, depois da mentoria, ela começou a investir em produção, ela tem uma produtora hoje, roteirista, ela é atriz, então ela conseguiu crescer, tudo pegando esses princípios, desde Salomão, com diligência, com disciplina, eu gosto muito de Josué, né, que se você Como pega que você explicaria esse princípio de Salomão para uma pessoa que você está dando mentoria, por exemplo? então, o princípio, né, para o teu sucesso é disciplina. Eh, e quando a gente fala de sabedoria, né, logo o primeiro provérbio ele fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né, e a gente vê muitas pessoas com o entendimento errado do que é temor a Deus. Quando a gente fala de temor, que pelo dicionário você vai entender que é ter medo de algo, quando a gente leva isso a Deus, não é ter medo de Deus. A gente pode até entender o ter medo da separação do Criador. Então a gente pode até ter esse temor, mas quando a gente teme a Deus, tem a ver com respeito, com entrega. E quando você começa a temer a Deus, entendendo que se Ele está te falando, vai para a direita, e você quer ir para a esquerda, e você abre mão de ir para a esquerda para ir para a direita, né, você tem esse princípio, a sabedoria começa a reinar na sua vida. Então, eu gosto muito desse princípio de Salomão, temor a Deus, a disciplina, e em vários provérbios, em várias partes da Bíblia, você vê que sem disciplina você não tem sucesso. Sem diligência, eu gosto muito dessa palavra da diligência, que é você fazer com entrega, é você se doar, ser intenso naquilo. Tem uma passagem que fala da dracma perdida, onde uma mulher tinha, que a dracma é o dinheiro da época, e ela perdeu e ela queria encontrar. E aí o que ela fez? Ela largou tudo que estava fazendo e ela foi com diligência, ela buscou, ela arrastou tudo do lugar, né, imagino A vassourinha, um lampião. exato, e ela foi ali, ela só saiu dali quando encontrou, e tanto que depois ela celebrou, né, chamou os amigos para celebrar porque ela encontrou aquela dracma, porque era muito valiosa para a época. Então a gente vai vendo esses princípios de diligência, disciplina, de entrega, né, buscar a sabedoria, e sem contar outras coisas, né, honrar pai e mãe, a palavra fala que quando você honra pai e mãe, seus dias na terra são acrescentados, né, então, e quando você vai entendendo mesmo o que Deus quer falar, porque a gente vê muita romantização de muita coisa que está na Bíblia, ou muita adaptação para aquilo que você quer entender. E quando a gente começa a entender sobre honrar pai e mãe, sobre ter disciplina, é você abrir mão do teu sono para você fazer algo porque você sabe que lá na frente você vai ter resultado. Né? E aí a gente tem lá no Provérbios 31 que fala da mulher virtuosa, gente, somos nós. Quando você começa a ver, ela acorda cedo, ela é empreendedora, ela acorda antes do galo cantar, ela arruma a casa, ela cuida dos filhos, cuida do marido, ela cuida dela, ela empreende, ela cuida dos negócios. E o que é interessante é que quando você vê os filhos, né, os homens falando dela, falam que não existe ninguém igual, ou seja, ela é reconhecida, ela é valorizada, mas quando ela faz aquilo, ela não faz para ser reconhecida. Ela entende que tem que fazer. E quando você entende que tem que fazer, e muitas vezes você vai ter que fazer para abrir mão de determinadas coisas mesmo, de um prazer, de um sono, de algo, porque você enxerga lá na frente, o reconhecimento vem. Então, assim, desde que eu comecei a estudar, a entender, e eu falo, é um desafio constante, tá? Você ter ser essa mulher virtuosa, essa perfeição, né, ter disciplina, gente, é um desafio diário. Eu brinco, né, que ser crente não é mole não, é difícil, porque você tem o tempo inteiro que seguir o que está ali. Então você não pode falar mal de ninguém. E a gente quer falar mal do outro de vez em quando. A língua Uhum. coça, porque você está ali, não é para murmurar, e tem horas que a gente quer murmurar, quer reclamar da vida. Então, quando você vai entendendo esses princípios e vai aplicando no seu dia a dia, primeiro começa com uma transformação pessoal. Depois você vai aplicando no negócio e você vai transformando pessoas. E aí as pessoas vão vendo. E quando você vai ver, né, pegando até essas mentoradas que eu falei que foi uma mentoria individual, que elas tiveram transformação na vida dela, baseado no que foi passado, que eu tirei da Bíblia, exemplos da Bíblia. Elas construíram negócios, elas se reinventaram e elas começaram a crescer, então se sentiram valorizadas. Então, assim, hoje eu vejo que ler a Bíblia não é só você crescer espiritualmente, não é só conhecer a Deus, é conhecer esses princípios que te levam ao sucesso. E o sucesso não necessariamente é o dinheiro, como as pessoas falam aí. É você ser querido,
é você ser valorizado, é você ter paz. A verdadeira Uhum. prosperidade é aquela que te dá tranquilidade, você tem paz, não é o quanto que você tem na sua conta bancária. Então, quando a gente vai aprendendo isso, vai entendendo, vai valorizando o ser humano pelo que ele é, né? Então, A já vida começa a fazer mais sentido também, né? total, Que a total. gente começa a entender realmente, não é só isso, né? Não Não é é só. só para ter os tantos de dígitos lá na conta ou para ter o carro do ano, a casa do ano, mas Sim, é para ser, né? exato. Ser filho amado, para ser alguém que é visto, que é alguém que faz a diferença na vida das outras pessoas. Faz. E você sempre vai ganhando um lugar de honra. Quanto menos. É uma matemática, né, muito doida quando a gente traz a palavra para o dia a dia. Paulo mesmo já falava, né, que para algumas pessoas nós seremos loucos, mas você vê que quanto menos você busca a honra, mais honrado você é. Uhum. Porque você busca fazer aquilo de coração, busca porque você sabe que tem que fazer. O certo independente, né, Exato. do resultado, fazer a coisa certa. Como que na tua visão, tu acredita que esses princípios, eles podem transformar os negócios? Começa, eu vou trazer 2 exemplos aqui. Primeiro é em Gênesis 1, quando Deus faz a criação do mundo. Deus ele tem um plano, criar o mundo. E nisso, quando você vai vendo cada versículo, ele vai falando, criou primeiro, ele fez a separação, e ele vai indo. Só que toda vez que ele vai para uma próxima etapa, ele só vai quando ele viu que aquilo estava bom. E viu Deus que era bom, e daí ele foi e criou os animais, e vai indo. E o que eu aprendi é que tudo tem processo. Deus é o criador, ele tem poder no estalar de dedos de fazer tudo. Só que ele mesmo sendo ele faz com processo. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de você criar, de separar, de trabalhar, de desenvolver. E você só consegue ir para uma próxima etapa quando aquilo ali tá bom. Então, o primeiro ponto que eu vejo assim de crescimento, que aí você pode falar de projetos, você pode falar em arquitetura, você pode falar de estar montando a estrutura da tua empresa, você só vai para uma próxima etapa quando você entende que aquilo ali já está bem definido. Porque é o que acontece hoje com muitas pessoas, né? Principalmente os empresários, quando a gente começa, a gente tem a ideia, a gente não estuda o produto, a gente só sabe que assim é uma solução. Né? E eu venho da área de produtos também, e tem uma frase que eu gosto que é apaixone-se pelo problema. Você tem que verdadeiramente resolver um problema, porque solução, tudo pode ser uma solução, mas essa solução vai impactar quantas vidas? Então você aprofunda naquilo, você vai entendendo o que realmente aquilo ali vai trazer de impacto para outras pessoas. Então, quando a gente começa, muitas vezes a gente começa de qualquer jeito. Tem uma solução, vou te dar. Para algumas pessoas dá certo, para outras não. Então a gente vai quebrando a cabeça, vai batendo cabeça até conseguir. Então, quando você começa um negócio, toda a mentoria que eu dou para empresas, eu gosto de trazer lá para a base. Qual é o teu propósito? O que você quer entregar de valor para o teu cliente? Disseram por aí que missão, visão, valores não existe mais, que isso não tem peso. Tem. Tem que entender qual é a missão do teu negócio, qual é o propósito, o que você vai entregar, o que teu cliente realmente precisa. E aí vem, como que você vai capitalizar para poder entregar? Então, as pessoas acabam que não preparam uma base, não estruturam, já vão passando para outras fases sem antes de estruturar a base, o fundamento ali para não cair. E quando chega lá na frente, ela rui, ela vai desmoronando, não consegue sustentar e tem que recomeçar. E às vezes você tem muitos prejuízos. Então, isso é um princípio. Outro princípio também que eu gosto muito de falar, que eu tenho estudado as cartas de Paulo, e, gente, todo gestor de RH tinha que estudar Paulo. Porque Paulo é incrível. Primeiro, eu brinco que ele tinha várias cidadanias. Era poliglota, falava grego, aramaico, né? Ele tem Tudo. uma frase que eu não vou saber falar, mas ele diz que ele aprendeu a ser o que todas as pessoas precisavam, né. Exato. Então, ao invés de esperar que as pessoas se moldassem a ele, ele se moldava as pessoas para
capturar ela, né, para Deus e Exato. para o propósito que ele tinha A naquela época. Até mesmo o nome Saulo e Paulo, a gente tem aquela coisa da transformação, você pode trazer uma reflexão de que ele era Saulo, de repente ele virou Paulo. Mas o que acontecia? Como ele, né, com suas milhares de cidadanias, ele circulava entre os romanos, os gregos, né, os gentios, que não faziam parte daquela cultura judaica, a língua, o nome dele era Paulo, como se fosse João e John, né? Então, o João no Brasil é João, nos Estados Unidos ele é John. Então, Uhum. Saulo era Paulo, então ele ficou mais conhecido como Paulo porque ele estava mais entre os gentios. E é uma forma de se adaptar. A cultura, a língua, ele estava ali, ele realmente se adaptava, ele se moldava. E o que era legal dele, porque ele tinha um propósito, né? Vamos trazer a experiência de Paulo como uma empresa. Então, a empresa dele é o reino de Deus. Ele tem lá o CEO, que é Jesus, que falou: olha, a tua missão, você é do comercial, você vai levar aqui para todo mundo, você vai falar. Então, ele ia para todos os outros povos e ele apresentava a Cristo. Então, ele ficava ali naquela região até ele conseguir passar tudo que precisava ser passado. Ele não só chegava lá e falava assim: olha, fica aí, olha, Jesus é o Salvador, tal, não. Ele não apresentava só o reino, a empresa dele, e ia embora. Ele ficava, apresentava e acompanhava. Então, geralmente, ele ficava 2 anos, 3 anos no mesmo lugar. Então, ele sofria perseguição, ele ensinava. E ele ficava ali. Quando ele viu que ele preparou alguém, porque ele sempre deixava alguém para poder cuidar daquela região e estar multiplicando, ele ia para outro lugar. E quando ele chegava em outro lugar, né, algumas pessoas mandavam cartas, tinham dúvidas, tinha os boatos, né, os burburinhos falando do que estava acontecendo. Então, o que ele fazia? Ele escrevia as cartas. E aí, de acordo com a necessidade daquele lugar, ele ia escrevendo. Então, aos romanos, é quase que um manual de como fazer, porque eles já tinham outros povos, outras culturas ali. Então, ele precisava mostrar o que era viver em Cristo. Com os Colossenses, eram novos, era totalmente novo. Então, como que você vai. Novos clientes, como é que você vai fazer com que eles continuem ali tendo tanta influência da concorrência? Uhum. Então você via que ele mandava. E quando dava, ele mesmo voltava. E quando ele vai fazendo as cartas, de acordo com a necessidade, agora para Colossenses, né, para esse povo, ele estava preso, ele entendeu que aquele povo precisava de orientação, e no final ele assina, ele e de próprio punho, eu assino, Paulo. Ou seja, ele na dificuldade, ele lá amarrado, acorrentado, preso, como ele estava, ele venceu aquilo para poder assinar, para dizer: olha, sou eu que estou cuidando. Alguém até escreveu por mim, mas sou eu que estou cuidando de vocês. Então, a gestão dele, né, de equipes, é fantástica, porque hoje acontece em treinamento, as empresas vêm: temos que treinar, falar do novo produto. Aí treina, fala como é que faz, deixa. Não acompanha, não busca entender, porque ainda tem uma questão, ele buscava entender qual era o problema daquele povo, porque o problema dos romanos não era dos colossenses, não era dos coríntios. Não. Então, assim, cada lugar apresentava um problema e ele vinha conforme aquela necessidade. Ele falava, ele cuidava, e ele só saía dali depois que ele entendesse que o pessoal conseguia andar sozinho. Então, assim, é fantástico. Só Então dois fica a exemplos. dica para os gestores de RH, É verdade. leiam Paulo. Em relação a todos aos princípios, o que mais mudou a tua vida especificamente? Olha, muita coisa. Eu, apesar de ter essa carinha assim, né, bonitinha, calminha, tal, eu sou uma pessoa muito raivosa. Raivosa? Raivosa. E eu tenho descoberto isso cada vez mais e eu tenho trabalhado muito domínio próprio. Eu gosto muito de reclamar, murmurar, sabe aquela coisa: "Ai, tá calor, ai, que calor, meu Deus, eu tenho que ir". Eu sempre fui muito assim. E vendo Paulo, e ele sempre fala em vários lugares, ele sempre tem: "Alegrem-se no Senhor". E quando você olha a vida de Paulo, ele foi perseguido, foi torturado, foi cuspido, foi preso, foi perseguido o tempo inteiro. Ele fala: alegrem-se. Ele falou: já tive de tudo, já tive nada, mas Uhum. alegrem-se. Né? E tem aquela frase que é famosa: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre achava assim: eu posso qualquer coisa, eu sou invencível. E foi quando eu comecei o seguinte: tudo posso suportar
naquele que me fortalece. Ou seja, tudo posso suportar: riqueza, pobreza, dificuldade, rejeição, amor, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então, isso para mim tem sido assim uma desconstrução. Eu fico vendo que como que eu era, os valores que eu tinha nas coisas. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tive um aniversário que eu estava sem dinheiro, que eu sou sempre de comemorar, eu gosto de festa, comemorava um mês, eu estava sem dinheiro, e aí, conversando com Deus, eu falei assim: Senhor, o senhor sabe que eu gosto, mas como é que eu vou marcar? Porque nem eu sei se eu vou ter dinheiro pro meu aniversário, né? Eu marquei com todo mundo, gente, não vou poder ir porque hoje eu não vou ter dinheiro. Eu falei: então tá, eu te entrego. Não, não... Eu entendi, eu falei pra ele: eu entendi que o que você é o suficiente, a sua graça me basta. Isso é difícil, porque eu tenho desejo de ter festa, de aniversário, de comemorar, mas entender que a graça de Deus me basta. E eu estava assim, tudo bem, vivendo meu aniversário, e eu falei: não tem festa, eu gosto de parabéns. Eu falei: de alguma forma, qualquer bolinho eu vou fazer que eu vou cantar parabéns, mas estava conformada e estava feliz, porque eu falei: Senhor, tua graça me basta. Olha quanta coisa legal, tô viva. E não é, e é interessante, porque não é essa hashtag gratidão, sou grato e tá com raiva, não, tem, ou se contentar com a escassez, porque a gente vai ter altos e baixos, tem momentos que a gente está super bem, tem momentos que a gente vai estar na escassez, e não é se contentar, é você entender o seguinte, que o que você tem é o suficiente, que você Uhum. precisa para aquele momento, e aquilo te basta, aquilo é bom. Você olha os detalhes das coisas. E aí, o que Uhum. aconteceu naquele dia? Ganhei uma festa surpresa, e eu fiquei ganhando presente até o final de novembro. Eu fui ganhando presente as pessoas foram me dando, ganhei muitos presentes, eu tive, né, o simples, mas foi tão rico, foi tão gostoso. Eu passei com as pessoas que eu amava, passei, mesmo não presente, mas as pessoas que eu amo estiveram comigo de alguma forma. Então, assim, esse tem sido o meu maior desafio. Eu estou me desconstruindo de uma forma que nem eu estou me reconhecendo. E porque eu estou aprendendo esses fundamentos. Eu estou Uhum. entendendo que tem momentos que a gente vai estar lá em cima, tem momentos que a gente vai estar lá embaixo, e não é isso que me define. A deixar para trás aquilo que não é meu, ou que um dia eu carreguei, mas não tem nada a ver comigo, deixa para trás, teu passado já foi, não é isso que vai te definir, é o daqui para frente, é quem você é hoje, é quem te sustenta, sabe? Então tem sido esse grande desafio, grande aprendizado. As mulheres, bom, posso falar, eu acho que convivo com muitas, né? A gente tem uma mania de querer estar sempre com o controle na mão de Uhum. tudo que vai acontecer. Onde o marido vai, o que que a criança vai comer, em grande parte a gente é a administradora, a gestora das Sim, nossas casas, né? Às vezes até dos próprios pais, enfim. São as mulheres que acabam tomando muitas frentes de administrar recursos, enfim. Mas em outras também aprender a isso, a soltar, em se deixar ser presenteada por esse pai que nos ama tanto, só é possível se a gente não estiver no lugar de quero controlar todas as coisas, exato. quero que tudo saia do meu jeitinho, é dar margem para que você seja surpreendida por Deus e Exato. pela vida. Tem um GD que eu faço GD toda semana, né, grupo de discipulado. E essa história não é minha, mas é de uma das mulheres que estavam no GD. Quando tu começa a se aprofundar na espiritualidade verdadeiramente e um despertar de que tu é um ser espiritual que está vivendo uma experiência em carne e não o contrário disso. Que não é, você não é carne, porque a maior parte de você que vai viver na eternidade é o seu espírito. Então você é um ser espiritual que está vivendo uma experiência em carne. E a gente começa a dar valor para as coisas muito pequenas que fazem diferença. E ela compartilhou que eles estavam passando ali por uma situação de aperto, né? De um aperto qualquer. E ela olhou para Deus e disse assim: ai, Deus, eu queria tanto um requeijão hoje. Só queria um requeijão, queria comer um requeijão. Faz tanto tempo que a gente não consegue comprar, enfim. E ela disse que a irmã dela veio na casa dela e ela levou umas caixas para ela que ela precisava e ela disse assim: "Ah, eu trouxe para ti que estava lá na minha geladeira. Não sei, senti de trazer um requeijão". Ela disse assim, ela sentiu ali uma certeza absoluta de que
aquilo era um cuidado de Deus, mas para aquele cuidado existir, primeiro ela teve que entregar aquele desejo É, para ele, ela teve que dizer: "Deus, eu sei que tu podes fazer. Eu queria tanto um requeijão", e não querer controlar aquela exato. situação, né, e deixar que as coisas acontecessem. Eu também consigo, assim, muito depois, mas eu consigo lembrar de coisas, tipo, faltou 50, fazendo as contas, quando ganhava muito pouco e R$ 50 que, pô, ia faltar para pagar todas as dívidas do mês. E os R$ 50 caía na conta junto com o salário, era um ajuste, uma hora extra, alguma coisa que acontecia e que dava certo. E a gente começar, a despertar para isso, nossa, a vida é muito mais É, gostosa, porque tu fica pensando assim: "Tem alguém que cuida, tem exato. alguém que se importa, tem alguém que quer tanto o meu bem, que é capaz de me mandar um requeijão", né. E daí tem um monte de gente que vai escutar e vai assim: "Nossa, não, isso não acontece". Mas as pessoas que já viveram essa experiência vão ter certeza absoluta que isso é verdade. Quando a gente dá para ele e deixa ele trabalhar da maneira Exato. dele, no tempo dele, que às vezes não é o nosso, que demora muito mais, né. Então, esse mergulho, essa Hum, coisa de, ficar contente com a graça me basta, a sua graça, é a evolução, né, quando a gente sim, começa a caminhar e começa a ser mais maduro espiritualmente, porque quando a gente é um bebê na vida cristã ou espiritual, a gente tá aqui, né, quer receber, só quero pedir, pedir, pedir minhas necessidades, enfim. Quando tu começa a crescer e a caminhar com mais maturidade, é outra forma de conversar, né, o jeito de que eu converso com meu filho de 1 ano é diferente do que eu vou exato. conversar com ele quando ele tiver 15, 18, a consciência dele vai ser maior. Então, eu acho que assim somos nós com Deus. Se a gente Exato. se permite amadurecer e talvez as coisas não fiquem mais fáceis, talvez as coisas fiquem mais intensas, mais difíceis, mas a gente vai ter mais certeza, vai se sentir mais feliz em situações adversas, enfim, né, a maturidade vai trazendo Sim. grandes E é coisas. interessante, assim, eu tenho vários testemunhos e quando veio a pandemia, né, eu senti que Deus me mudou, assim, ele me chamou, você assim: "Ou você tá em cima do muro, ou você tá comigo ou você não tá". Eu falei: "Tô contigo". E começou um processo muito grande de transformação e dentro dessas transformações veio a questão financeira, então eu sempre controlei, eu sempre fui aquela que faltou R$ 50 pra pagar a conta, eu tinha dor no estômago, passava mal, era horrível. E aí foi um trabalho, tal, eu não falava para minha família, né, a situação, porque assim, eu tenho o suficiente, dá para viver. Então assim, de repente e eu lembro que uma vez eu falei assim: "Ai, não tem comida". Aí eu vi aquela vozinha e falou: "Você tem certeza? Abre a geladeira". Aí tinha ovo e arroz. Eu falei: "Gente, eu tô reclamando. Eu tenho arroz, eu tenho ovo". E nesse período, 1 quilo de arroz, tudo bem que eu sou sozinha, né, eu era sozinha na época ali, mas 1 quilo de arroz durou 5 meses. Nossa, tu come 5 muito pouco. Não, eu comia sempre, só que tinha nesse caminho, alguém me chamava para comer, ou acontecia alguma coisa no caminho que eu tinha aquela provisão. E aí fui trabalhando. Aí teve uma vez que eu cheguei assim: "Deus, não era 50, era R$ 1.000, falta R$ 1.000 para pagar meu aluguel, não sei o que fazer". E antes eu chorava, sofria, desesperada, tal. Muitas pessoas vinham, me ajudavam, e minha família falava: "Você tá precisando de dinheiro?" Eu falei: "Não, tô". Não era orgulho, mas assim, eu aprendi a depender de Deus. Eu falei: "Deus, tem que pagar daqui a 2 dias o aluguel, não sei como, mas você sabe". Entreguei, o que eu podia fazer eu fiz. Aí minha amiga me liga, ela estava fora do país, ela: "Amiga, preciso que você faça um favor para mim, compra uns livros, eu quero fazer uma ação, você pode fazer?". "Faço", e tal, não sei o que, a gente viu, pesquisou, falou, tal, não sei o quê, mandei para ela, e ela: "Então você compra para mim e tal". Aí nisso ela mandou, eu falei: "Poxa, você me mandou dinheiro a mais, tem R$ 1.000 a mais aqui". Ela: "Não, o Senhor mandou te dar, o Espírito Santo tocou que era para te dar esse dinheiro", ou seja, o dinheiro que eu precisava exatamente para pagar meu aluguel. Então, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, ele cuida. A palavra fala que nunca viu um justo perecer, ou seja, você não vai perecer, porque você está ali diante daquele que cuida de você. Então eu tenho aprendido a entregar. É um desafio, gente, não é fácil. Você acha que vai conseguir assim, não consegue, é você se desconstruir igual o Abraão.
que Deus chegou para ele e falou assim: Abraão esperou 100 anos para ter um filho da mulher que ele amava. E aí ele teve, criança desenvolvendo e tal, e Deus fala assim para ele: Abraão, venha sacrificar teu filho. Eu falei, gente, se fosse comigo, eu esperei tanto para ter um filho, a vizinha com 3, eu falo, Deus, pega da vizinha. Eu ia falar, porque assim, porque eu ia questionar e a palavra não diz. O que deve ter passado na cabeça dele, eu não sei, mas a palavra diz que ele foi. E o que eu aprendo? Aí as 2 lições que eu falo que a Bíblia traz. Tem vezes que você vai ser provado, mas não é para Deus saber se você consegue ou não, porque Ele sabe. Mas muitas vezes nós somos provados para a gente entender aquilo que a gente pode. Porque o tempo inteiro nós somos questionadas por nós mesmos. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? No momento que eu aprendi que a capacidade não vem de mim, é muito complexo falar isso, porque parece, nossa, está se depreciando, não é isso. Mas quando eu comecei a entender que a minha capacidade vem de Deus, o que eu faço é Ele que me dá, as coisas fluíram na minha vida. Então, toda vez que vem uma aprovação, eu começo a ver o seguinte: poxa, eu posso, eu consigo. Eu outro dia fui participar, eu cismei de fazer um mestrado, não consegui passar nessa prova, mas eu consegui escrever um projeto de mestrado em 3 horas. Gente, nem com a ajuda de ChatGPT, outro dia eu vi um anúncio falando que em 5 dias você escreve com anúncio, com ChatGPT. Eu fiz 3 horas só com experiência, falando ali, e numa prova eu tive 3 dias para estudar 5 livros, e com meu pai acabando de sair do hospital, ainda tendo que cuidar dele, ou seja, eu tive menos de 3 dias exatos para estudar, eu tirei 6. Ou seja, olha a minha capacidade, eu sei que eu consigo, eu sei Uhum. que eu posso, mas tem horas que a gente vai ser colocado em situações para a gente entender isso. Você pode, só que você tem que ter diligência, tem que ter disciplina, você tem que começar a buscar a sabedoria, porque se você fizer de qualquer jeito, E lembrando que sabedoria não é conhecimento é uma não. coisa, né, sabedoria é o que vem de Deus, né, é Exato. algo além do conhecimento. Exato, assim, eu acho que essa questão de entregar, de saber que pode, de a gente passar por aquela aprovação e entender, assim, eu sou mais forte do que eu imaginava, são as coisas que Deus vai carinhosamente nos conduzindo ali para o nosso Sim. crescimento e para o nosso próprio bem. Bom, lembrando que eu acho que nem eu, nem você, assim, a intenção não é falar sobre uma religião Não. específica, né, mas sim sobre uma coisa que é a mais importante, que é o relacionamento com Deus. Porque Jesus não morreu para que tivéssemos uma religião, mas para que a gente pudesse ir ao Pai através dele, né. Então a gente pode ter um relacionamento direto com Deus, porque Jesus sacrificou, porque ele veio, né, e porque ele veio Exato. hoje a gente pode muitas coisas. E eu gosto de falar, assim, que muitas questões que estão ali na Bíblia, você pode não acreditar em Deus, mas se você seguir, e foi uma revelação que eu tive há pouco tempo, na Bíblia tem muitas, são mais de 200 citações de não tenha medo. E o que a gente escuta muito por aí hoje é: se tá com medo, vai com medo mesmo. E o que Deus falou comigo ali através dessa leitura? Não tem que ir com medo mesmo. A palavra fala: vai sem medo, não tenha medo, eu estarei contigo. Sou eu, o seu Deus, eu estarei contigo. Várias situações. Para Moisés, Moisés falou assim para Deus: mas eu não sei como lidar com Faraó. Deus em nenhum momento exaltou Moisés, falou assim: eu estou contigo. E quando a gente coloca vai com medo mesmo, você já assina para você mesmo a frustração de que você pode não conseguir. Você já vai para uma situação sabendo que você pode não conseguir, está tudo bem. Mas Deus fala: não vai com medo. Você entende que quando você vai sem medo, a vitória é tua. Talvez você não consiga entender qual tipo de vitória. É que quando a pessoa fala vai com medo mesmo, ela tá contando só com ela, Exato. né, é ela com ela, e daí nela tem medo. Mas Exato. quando Deus diz: "Não tenhas medo", ele tá dizendo que a confiança é nele, não é em ti, é Exatamente. outro lugar. E você vai aplicando isso para a tua vida, para os teus negócios. Não tenha medo de empreender. Eu ouvi uma frase do Sylvester Stallone, eu não sei repetir exato, mas ele quer dizer o seguinte, que é melhor você viver com a frustração de ter tentado e não conseguido, do que com a ilusão de nunca ter tentado. Uhum. Porque quando você não tenta, você para, você imagina: "Ah, poderia estar rico, poderia ter dado certo, poderia estar fazendo isso, aquilo", mas quando você tenta e se frustra porque tentou e não deu certo, você já sabe que aquilo ali não é para você, ou já Sim. sabe aonde você tem que trabalhar e melhorar. Érica, eu acho que a gente tem assunto para falar Ah, alguns sim. podcasts, né, mas
pensando na finalização desse episódio, queria que tu falasse para essa mulher que ouviu isso, por onde ela começa? Por onde ela começaria a estudar, a ler, para ela começar a trazer essa sabedoria que excede o que é conhecimento humano para os negócios? Eu diria para começar com Provérbios, porque Provérbios é Salomão que traz as reflexões sobre com direcionamentos do que é necessário ser feito ou não. Então, você começa em Provérbios, você já vai começando a entender o que Salomão fazia, porque tudo que Salomão fala em Provérbios, ele fez errado, ele fez diferente. Então, ele aprendeu com aqueles erros. Então, a gente tem a possibilidade de aprender com o que Salomão já errou. Ele já errou. E fazer diferente. Exato. Então, eu diria, começa em Provérbios e depois você pode ir fazendo uma mistura entre Gênesis, e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, juntos. E tem muitos planos também que você pode fazer, tem online e tal, mas eu diria, começa com Provérbios. Mas depois, se você puder também, para conhecer um pouquinho de Jesus, vai para João. E depois você vai... Que João é amor, né? Então... João, na verdade, era um apóstolo que se colocou como favorito, né? A gente sabe que Jesus amava ele, mas você vê, não, eu sou o favorito, eu sou amado. Então, assim, porque era como ele se sentia, né? Você vê... É o sentimento de quando você entende quem é Jesus, como você se sente amado, sou filhinho. A Pamela, filha preferida de Deus. Exato, filhinha, amada, querida. É assim que eu quero ser, né? Pelo menos, e fazer por merecer. Porque daí a gente também começa a agir com essa intenção de comportamento para merecer esse amor, né? Exato. Érica, por mais que a gente não mereça, né? Porque o nosso amor dele não vem por um merecimento. É por graça. É, por graça. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela entrega, viu? Que nem depois a gente relaxa o verbo sai. Tava aqui morrendo de medo, tremendo, suando no ar-condicionado. Mas mais um check lá na lista. Check. Muito obrigada e até o próximo podcast. Até.